Fala pessoal, hoje vamos estar falando um pouquinho aí, né, sobre a Taísa, os resultados aí também do terceiro trimestre de 2022, tá? Mas antes eu gostaria de pedir aí para que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, também seu comentário, que é muito importante aí para o crescimento do canal, tá? E também isso me motiva a continuar gravando mais vídeo aí para vocês, tá? E aqui podemos ver também, né, o ciclo da RAP, né, 2022 e 2023, tá? E o ciclo da RAP aqui, ele foi homologado, né, pela ANEEL no início de junho. E aqui podemos ver, né, que o ciclo anterior aqui foi de quase 3 bilhões de receita anual permitida, né, operacional, tá? Justamente para reforçar o crescimento aí do ciclo e o que impacta diretamente aí no terceiro trimestre de 2022, tá? E aqui com esse novo ciclo, né, nós podemos ver também que a receita anual aqui, ela passou de 3 praticamente 3 bi para 3,5 bilhões de receita aí anual rápida, tá? De receita anual permitida. Tendo assim então um aumento, né, como podemos ver, de 18,4%, tá? E esse aumento aí, ele se deve a alguns fatores, né? E o primeiro deles é o reajuste inflacionário, né, da RAP, né, que acontece a cada novo ciclo, tá? Então, se olharmos o reajuste aí do IGPM, podemos ver que teve um aumento em torno de 10,7%, tá? E também podemos ver aqui o reajuste do IPCA de 11,7%. Lembrando também aí que a Taesa, ela tem contratos de concessão em IGPM aí, que são os contratos de categoria 2 e também contratos aí de concessão aí de reajustes pelo IPCA, tá? Que são contratos aí de categoria 3. E aqui, ó, se somarmos os dois reajustes, né, o IGPM aqui e o IPCA, né, então nós podemos ver aí que no caso aqui estamos falando aí de uma faixa de 327 milhões de reais, né, baseados na correção monetária, tá? Aqui também um outro fator que justifica, né, esse crescimento aqui dos 18% são os novos projetos aqui do ciclo 2022-2023, tá? Então, mesmo com essa redução aqui de 50%, né, que foi em torno aqui de 130 milhões, tá? A empresa ela ainda conseguiu ter esse aumento aqui de 18%. E à direita aqui do gráfico, né, podemos ver então, né, esses novos projetos aqui, ciclos posteriores, né, que foi de 306 milhões de reais, tá? E ainda, né, vamos ver um efeito menor de corte da RAP aqui, que teve uma redução também nas futuras RAPs categoria 2 aqui, teve uma redução de menos 73 milhões de reais, tá? Então, estamos falando aqui de a RAP hoje, né? Ela contratada, ela conta com 3,7 bilhões de receita anual permitida, tá? E podemos ver aqui que ela teve esse aumento aqui de 6,6%, totalizando aí mais 232 milhões de receita anual permitida aí. Então, se somarmos, né, os 547 milhões mais os 232 milhões aqui, temos uma receita anual aí de aproximadamente 779 milhões aí de receita, de crescimento de receita anual permitida, né? Então, a RAP total contratada, né, como já foi mencionado, hoje ela é de 3,7 bilhões de reais, tá?
E aqui, né, nós já consideramos os efeitos posteriores, né, aos efeitos do ciclo atual, tá? 2022 e 2023, né? Então podemos ver esse crescimento aí que é muito importante, né, para a empresa e o crescimento aí no terceiro tri de 2022, tá? Então podemos ver que a empresa ela tem crescido trimestre após trimestre, né? E isso anima muito aí o investidor que acredita na empresa, né? Que já vem acompanhando também esse crescimento da empresa aí de forma anual também, tá? Então, aqui passando para os resultados regulatórios aqui, podemos ver o bom desempenho também deste resultado, tá? Na receita líquida aqui no terceiro trimestre de 2022, foi de 583 milhões de reais, tá? Em comparação aqui também aos 9 primeiros meses aí de 2022, foi de 1,6 bilhões de reais, tá? Podemos ver então que teve um aumento no terceiro em comparação terceiro trimestre de 2021 em comparação ao terceiro trimestre de 2022, né? Em 2022 aí teve um aumento de 17,4% e também nos 9 primeiros meses aí em comparação, né, ao mesmo período, teve um aumento aí de 29,8%, tá? E esse aumento ele é reflexo aí, ele tem como reflexo, né, o que eu acabei de mencionar, né? Sobre o novo ciclo da RAP, tá? Podemos ver também que teve efeito positivo também aqui no EBITDA da Taesa, tá? No terceiro trimestre de 2022 teve um aumento aí de 498 milhões, né? É, sendo um aumento aí de 18%, tá? Aqui podemos ver também que nos 9 primeiros meses aí de 2022 em comparação a 2021 teve um aumento aí de 32,6%, atingindo um patamar de 1,4 bilhões de reais aí também, tá? A margem do EBITDA aqui podemos ver que no terceiro trimestre de 2022, em comparação ao terceiro trimestre de 2021, teve um aumento aí para de 85%, tá? Aqui também, em comparação anual, né, 2022, em comparação ao mesmo período anterior, podemos ver aí que foi de 84,9%. Que no desempenho operacional aí, né, podemos ver que a Thais ela manteve, né, a consistência aí nesse indicador. Então, nos 9 primeiros meses aí de 2022 e 2021, podemos ver aí que teve um aumento aí de 0,03 pontos percentuais, tá? E podemos ver aqui também na parcela variável, né, que também teve um resultado positivo, né, onde a PV ela caiu 0,18 pontos percentuais em comparação aos 9 primeiros meses aí do mesmo período, né, 2022, em comparação a 2021, né, podemos ver aqui que em 2021 tinha sido de 1,80 aqui, né? E em 2022 aí reduziu, né, de 1 para 1,62, tá? Então aqui podemos ver que no mesmo período, né, teve uma redução aqui de 0,59 pontos percentuais também do ano corrente, tá? Onde 2021 foi de 1,26 e em 2022 aí nos 9 primeiros meses aí reduziu para 0,67, tá? Então isso é um ponto aí positivo aí em relação à RAP, tá? Podemos ver aqui também que o lucro líquido, ele no terceiro trimestre de 2022 foi de 373 milhões, onde no terceiro trimestre de 2021 era de 192,1 milhões, tendo assim um aumento, né, robusto de 94,6, né? E aqui também na comparação dos 9 primeiros meses de 2022 em comparação a 2021, podemos ver que teve um aumento aí de 60,7%,
onde em 2022, aqui nos 9 primeiros meses, foi de 661 milhões de reais. Eu gostaria de ressaltar aqui também, né, que esse crescimento, né, de forma robusta aí no lucro líquido, ele não se deve, assim, não foi só pelo aumento também na receita líquida, o aumento do EBITDA também, mas também o que influenciou bastante para esses resultados aí foi a conclusão dos projetos aí em 2022 que a Taesa ela acabou finalizando, tá? Um pouco mais à frente aí eu vou mostrar para vocês também a conclusão aí desses projetos, quais foram, tá? Agora aqui no lucro líquido IFRS, né? Podemos ver aqui que no acumulado do ano aqui terminou, né, com um lucro líquido, né, de 1,4 bilhões de reais aí, tendo uma variação negativa de menos 20% na comparação do mesmo período 2022 em comparação a 2023, tá? E podemos ver aqui, né, o que acabou influenciando para esse resultado negativo aqui, podemos ver que foi a receita, né, de correção monetária anual, né, contratual, de menos 384 milhões, também a margem de implementação da estrutura aí, de 303 milhões de reais, e equivalência patrimonial de menos 78,9, tá? Mas podemos ver também aqui alguns resultados positivos, né? Que a receita de OM aqui foi aí de 160 milhões e a receita de remuneração do ativo contratual de 214 milhões, tá? O resultado financeiro líquido aqui também de 12 milhões e agora eu vou falar para vocês aqui também, mostrar para vocês, né? O endividamento da empresa, tá? Podemos, podemos ver aqui que no terceiro trimestre de 2022 a dívida aqui foi de 8,9 bilhões, tá? E uma alavancagem de 3,7 vezes. Então podemos ver aqui, se nós olharmos, né, no terceiro trimestre de 2021 foi de 7,5 bilhões e uma alavancagem de 4,3 vezes, né? Então podemos ver aí que essa desalavancagem aí ela tem acontecido, tá? Então, do terceiro trimestre de 2021, né? Então podemos ver que tri após tri aí essa desalavancagem ela tem ocorrido, tá? Então, atingindo aí no terceiro trimestre de 2022 um resultado aí de dívida, né, de 8,9 milhões de reais em 3,7 vezes. E podemos ver também, né, que a Taesa terminou aí o terceiro trimestre de 2022 com um caixa de 1,8 bilhões de reais, tá? E esse perfil de amortização da dívida, né, aqui nós podemos ver que a Taesa está bem confortável, né? Tendo assim o custo da dívida de 1,27% em reais, tá? Com prazo médio aí da dívida de 5,1 anos, tá? Então a Taesa, podemos ver aqui também que os indexadores, né? Nós podemos ver aqui que o índice IPCA 72,1%, também CDI aqui 27,8%. Nós podemos ver aqui então que a Taesa, né, ela tem dívida aí de 2022 até 2044, né? Então, em 2022 aqui 332 milhões de reais em dívida e 2023 593 milhões de reais, tá? Então, com o caixa que a Taesa terminou aqui o terceiro trimestre de 2022, né? Ela consegue sanar suas dívidas aí 2023, 2024 e ainda sobra um pouco
para arcar com as dívidas aí de 2025. Mas lembrando, né, nós estamos aí em 2023, né? Então, a empresa aí, ela tem caixa para sanar a dívida de 2 anos pela frente já. Mas se a empresa continuar tendo esses resultados robustos que ela vem tendo aí, todo ano, trimestre pós trimestre, né? Então a empresa está bem confortável, porque ela vai conseguir sanar suas dívidas aí até 2044, é, com os belos resultados aí que a empresa vem tendo ano após ano, tá? Então isso aí não é de se preocupar. Aqui também, igual eu falei, né, os empreendimentos aí que a Taísa concluiu em 2022 foi em Janaúba, Santana, Paraguaçu, Este e Aimorés, tá? Então aqui nós podemos ver que a Taísa, ela, ela concluiu aí 2022, se somarmos todos os valores aí que a empresa teve, né, para concluir os projetos, né, podemos chegar a um número aí de 482 milhões aí nos últimos 12 meses, tá? Então, isso foi de forma muito positiva aí para a empresa, para a Taesa, né? Também para o resultado que ela teve em 2022. Na reunião aqui do Conselho de Administração, 9 de novembro de 2022, né, o Conselho de Administração ele aprovou a distribuição aí de 365 milhões, sendo 206 milhões em juros sobre capital próprio e 158 milhões aí em dividendos, tá? Equivalente a R$ 1,06 por unit, né? Tá aí 11, né? Então, aqui podemos ver que a data base foi 14 de novembro de 2022 e data ex aí 16 de novembro de 2022 com o pagamento dia 5 de novembro também de 2022, tá? Eu trouxe essa informação aqui para vocês, né? Para vocês terem como base aí, para vocês verem quanto que a empresa ela pagou de dividendo também. Eu vou mostrar a comparação de quanto ela tem pago nos últimos 5 anos para vocês mais à frente também, tá? Então aqui podemos ver também que em 2022, né, na soma do período, né, do ano de 2022, a Thaís ela pagou 1,6 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio, tá? Totalizando um valor aí de R$ 4,85 por unit, né, que é com final 11, né? Tá aí 11. E podemos ver aqui também na comparação, né, dos últimos 5 anos, né, que a empresa ela teve um dividend yield aí de 10,84%, né, que ela pagou. E lembrando, né, que o dividend yield atual é de 17,2%, tá? Aqui em 2018 foi de 11,81%, 2019 de 6,6%, foi um dividendo um pouco mais magrinho, né? Mas depois podemos ver aí que ela começou a aumentar a porcentagem de distribuição, dividend yield também, né? Passou para 9, 12, agora em 2022 aí no final, né, para 17,2%. A Taesa, então, ela está cotada em bolsa aí, em relação ao último pregão, um valor de R$ 35,98. Ela teve uma valorização nos últimos 12 meses aí de 2,12%. Ela tem um PL de 6,70, um P sobre VP de 1,78 e, como já foi mencionado aí, um dividend yield de 17%. Tá? Então, né, ela teve as variações aí nesse ano também, como todas as outras empresas acabaram tendo, né, na bolsa. E hoje, mas mesmo assim, hoje ela ainda se encontra em um patamar que eu acredito que devemos olhar para ele, né? Devemos conhecer um pouquinho mais a empresa, devemos, né, buscar um pouco mais de conhecimento também sobre a empresa, porque é uma excelente empresa aí
para quem está começando, né? Porque ela paga bons dividendos, ela tem um histórico aí de mais de 10 anos, tá? De bolsa e também, né, de empresa. Então, é uma empresa bem consolidada, uma empresa que tem apresentado bons, excelentes resultados, resultados robustos, tá? Então, se você gosta da empresa, gosta do formato dela, gosta dos projetos que ela tem concluído e também os projetos que estão para concluir, tá? Dá uma olhadinha para a empresa, mas lembrando que não é uma indicação de compra ou de venda, o conteúdo é meramente e simplesmente educativo e informativo, tá? Então, hoje eu falei um pouquinho sobre a Taísa e eu gostaria de pedir também, mais uma vez, para que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, também o seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal. Então, aquele forte abraço e até o próximo vídeo.